Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Edilene Lopes e Marcelo da Fonseca. Olha só, pessoal, o Papa Leão XIV realizou na manhã desta segunda-feira o primeiro encontro com jornalistas da imprensa mundial no Vaticano e a Itatiaia esteve presente com o enviado especial Eustáquio Ramos. O Papa Leão pede responsabilidade e discernimento no uso da inteligência artificial. O pontífice também pediu o fim da guerra de palavras, mas ressaltou a importância do trabalho da comunicação para promover a paz e contar a verdade. O Eduardo Costa, o Papa, falando diretamente aos jornalistas, um pouco preocupado aí com a inteligência artificial. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Júlio, o Papa sabe que ele precisava dizer isso é para cada um dos que usam a rede social hoje em dia, que usa a internet, que agridem-se gratuitamente, que interpretam a coisa do jeito que eles querem interpretar, que não... Uma hora dessa eu quero até escrever uma crônica sobre dialética, sabe? Que a coisa está faltando no mundo, que é aquela capacidade de eu pensar de um jeito, você do outro, a gente sentar, conversar, trocar ideias. Mas trocar ideia de verdade, ouvir de verdade. E quem sabe mudar, né? Como o Papa não pode fazer isso com cada um dos mortais, ele mandou um recado para nós, que somos jornalistas profissionais e que temos mais responsabilidade do que todos. Olha que frases bonitas. Devemos dizer não à guerra das palavras e das imagens. Que coisa mais necessária. Outra, a comunicação na era da inteligência artificial exige responsabilidade e discernimento para garantir que seja usada para o bem de todos. E a melhor de todas, que ele fez questão de dizer que é de Francisco, né, seu antecessor. Aspas, vamos desarmar a comunicação de todo o preconceito e ressentimento, fanatismo e ódio. Bonito demais. Avante, Papa, nós estamos rezando pelo senhor. O William Travassos, pela fala dele, eu estava lendo ali quase que na íntegra o que ele disse. Sim. É um homem que entende de comunicação, viu? Bom dia. Sim, bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. E é importante, né, a gente entender esse papel nosso como jornalista. Uma vez, quando ele fala assim, contar a verdade, eu estava apresentando um seminário para juízes, desembargadores, e eu falei que o papel do jornalista era falar a verdade ou buscar a verdade. Um desembargador levantou o dedo e disse o seguinte, só pode definir o que é verdade? E a partir daquele momento eu comecei a pensar sobre o nosso papel. Na verdade, nós somos aquela ponte que busca o conhecimento, né, e faz o sujeito pensar, apresentando as visões de mundo, né, buscando o conhecimento em vários pontos. A gente já falou aqui, né, o jornalista ele traz tantos temas e a gente comenta tanto aqui. E no fundo a gente não tem essa experiência, mas a nossa função não é justamente... a nossa função é só essa, a de ser esse canal entre o conhecimento, seja ele produzido numa academia ou na cultura popular, para o maior número de pessoas, para que as pessoas possam pensar. E é pensando que você consegue melhorar como pessoa. Então acho que essa mensagem de uma liderança como a do Papa traz uma reflexão importante sobre esse mundo moderno. É necessário que a gente entenda como esse mundo novo vai se apresentar para a sociedade para que a gente possa lidar com ele. Edilene, o Papa falou algumas vezes, desde o dia que foi eleito Papa, né? Falou ali pro mundo, falou sobre guerras, falou sobre migração e tal. Depois ele, numa missa para os cardeais, ele falou muito sobre a Igreja Católica, né? E nessa, com os jornalistas, fala muito dessa guerra que o jornalismo vive, de narrativas, né? Acima de tudo. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, mais uma vez. Bom dia aos debatedores. Essa fala foi para os jornalistas, mas ela foi principalmente para os políticos, Júnior. Esse Papa tem mostrado que é um Papa antenado e que sim é um Papa pop. Ele tem abordado esse tema da internet, da revolução digital, diz que escolheu esse nome porque o Papa que o antecedeu com esse nome, que era o Leão XIII, foi eleito na época da Revolução Industrial e ele foi eleito na época da Revolução Digital. Então é um Papa que mostra que está a par e passo com o que está acontecendo hoje na humanidade.
Tem informação de agora, de que ele acabou de ligar para o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que pode fazer uma visita à Ucrânia. Então, 2 tônicas foram dadas nos últimos discursos dele. Essa questão da revolução digital e da guerra que acontece na internet, e também da guerra ou das guerras que acontecem no mundo físico, dos conflitos geopolíticos. O Papa vai pegar pesado nessa linha, pelo que ele tem feito até então nos seus primeiros dias de papado, e quando ele fala dessa guerra de palavras, guerra de narrativas, ele está falando de política, está falando de polarização, está falando de fake news, e pode ter certeza que o próximo tema que ele vai entrar é regulamentação das redes sociais. E aí é uma briga com as Big Techs. O Papa está dando este tom de que é preciso prezar pela verdade, de que fake news não deve avançar ou não devem avançar. Então eu acho que é nessa linha que o Papa vai agir, e ele está dando os primeiros sinais. Esse discurso dele que fez para a imprensa não foi uma coletiva, foi um pronunciamento. Ele ter falado disso é ele indicando qual caminho ele deve seguir daqui em diante, contra a guerra no mundo físico e contra a guerra também no mundo virtual, Júnior. E aí, Marcelo da Fonseca, o que você consegue extrair disso tudo aí? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos de conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, eu não sei qual caminho ele vai seguir, né, Júnior? Porque até para discutir regulamentação de redes sociais é um tema muito complexo, né? Discutir a questão do que é verdade, né, WT? O que é narrativa, é muito complexo. O papel do jornalismo nisso, né? Tudo muito complexo. Mas a primeira impressão que o Papa Leão XIV deixa é muito bom. É uma impressão muito boa. E por quê? Por 2 pontos. O primeiro é que ele mostra que ele pretende ter uma igreja mais aberta. Ele pretende manter o que o Francisco vinha fazendo, de que é uma igreja que conversa com as pessoas. E aí, quando ele se propõe, né, em um dos primeiros dias já, a conversar com jornalistas, é uma postura muito legal, né? Porque ele tá se abrindo para a imprensa, tá se abrindo para quem vai fazer a ponte, talvez, entre a instituição e aí os seguidores. Isso a gente parece que é uma coisa comum, mas não era muito comum antigamente. Antes a gente tinha uma igreja muito fechada, né? Era muito difícil você ter algum papa falando com jornalistas. Isso era bastante raro até há pouco tempo. Então esse primeiro indicativo dele é muito legal, muito positivo. E o segundo pela mensagem, né? Pela mensagem do cuidado com a informação, do cuidado, né, com a palavra, do cuidado com o que a palavra pode causar. E aí a fala dele, né, de estar presente, né, dos líderes conversarem, dialogarem para buscar o entendimento, parece básica, mas é o principal que tem que ser falado agora. E aí, quando ele já busca esse contato, né, com os líderes de países que estão em guerra, ele mostra que ele vai ser um papa ativo, que vai ser um papa que vai buscar conversar realmente, não só mandar recado. Eu acho que tá cedo, talvez, muita coisa pode acontecer, mas a primeira impressão do Papa Leão é muito boa. E a Edilene falou no Papa Pop, né, que era uma geração da década de 80. Se a gente for olhar, eu acho que talvez a gente tenha que dar uma repaginada, Edilene, né, e trazer esse, em vez no lugar do homem pop, falar o homem atual. Então, o Papa atual, ligado em tudo que está acontecendo nesse mundo globalizado. Ô, Travasso, não me chama de velho assim não, meu filho. Para de me chamar de tia. Mas todos nós ouvimos.